Pessoal, continuando nossa aulinha de amperímetro e voltímetro, só para a gente relembrar que, quando eu tenho um circuito onde os resistores estão em séries, o amperímetro vai em série. Se eu colocar o amperímetro aqui, ele tem que ir em série lá porque ele mede a corrente. Então, se eu colocar aqui o R1, aqui o R2 e aqui o amperímetro, ele vai me dar a corrente. Isso porque a corrente em série vai ser sempre igual. Então, por isso que a gente coloca aqui ele em série. Enquanto que a tensão, aqui quando é em série, aqui vai ser diferente, que eu chamo de U1, U2. E aqui, até se tivesse uma resistência interna lá dentro, eu ia chamar de U3. Mas a gente vai trabalhar aqui com um medidor ideal, que não tem resistência interna. E também nós falamos a respeito do paralelo. O paralelo, ele fala lá, vou fazer bem espaçado para a gente poder colocar tudo que tem, todos os valores dentro. Então, eu vou colocar só dois, porque a gente já está acostumado a fazer isso aqui. Então, o paralelo, a gente tem que quando tem o R1, tem o R2, o voltímetro, que se eu for colocar, aqui eu coloquei um amperímetro em série, porque ele está em série, ele mede a corrente. Aqui não, o voltímetro é igual em paralelo. Então, se eu quero saber a tensão entre esse e esse, ou eu coloco o voltímetro aqui, ou eu posso colocar até lá fora, do meu circuito, que não tem problema, porque continua em paralelo. Então, esse carinha aqui é o nosso voltímetro, que mede lá a nossa tensão. Ele vai medir a tensão sempre que for paralelo. Então, a gente coloca paralelo. Mas por que que vai ser assim? Porque quando a gente tem a tensão no paralelo, o U vai ser igual, não vai mudar. Quem muda é a corrente, porque a corrente, na hora que chega no nó, esse carinha aqui é o nó, ele tem uma bifurcação. Parte da corrente vai para cima, que a gente chama de I1, e parte da corrente vem para baixo, que a gente chama de I2. Depois, lá quando a corrente passar por aqui, o I1, aquela coisa toda, passa aqui embaixo também, o I2. Depois, aqui vai juntar de novo, que é o I2, e aqui o I1, para depois sair o I lá para frente, o mesmo I que chegou lá de trás. Então tem que tomar bastante cuidado, isso daqui a gente tem que saber de trás para frente, de frente para trás, e para a gente poder fazer os exercícios que vai vir pela frente. E olha só, pessoal, um exercício só para a gente relembrar como que vai ser. Eu vou colocar aqui um resistor, e depois vou colocar um em paralelo. Colocar em paralelo, a coisa toda, desse formatinho aqui, aí fecha lá, desse jeito. E aqui tem um amperímetro, bem aqui, tem um amperímetro. Esse resistor aqui, ele fala que tem 1 ohms, esse resistor aqui tem 2 ohms, e o resistor aqui de baixo, 4 ohms. E ele quer saber, aqui, quanto mede, quanto que vai estar mostrando lá no voltímetro, que está em paralelo com tudo, que é entre A e B. Como que vai ser esse cara? Pessoal, e aí ele deu aqui também, que a corrente do que mostra no amperímetro são 2 amperes. Então a gente tem os dados. Pessoal, dica do exercício, sempre começa por onde tem parzinho. Então, aqui tem par, tem resistência e não tem mais nada, não dá para a gente calcular. Aqui tem parzinho? Não, só tem a resistência também, não dá para a gente calcular. Mas aqui, no resistor de cima, tem um parzinho que tem a resistência e tem a corrente. E pessoal, a gente sempre está usando a mesma fórmula, que é a fórmula do Rui, R igual a U sobre I. E é sempre assim, se ele deu a resistência e a corrente, a gente vai achar a tensão. Mas qual é a vantagem de eu achar a tensão nesse carinha aqui? Porque esse daqui está em paralelo com esse, então a tensão desse vai ser igual a esse. E depois eu vou ter um outro parzinho aqui. Depois que eu achar o outro parzinho, eu consigo achar o que falta. Como eu vou ter a tensão e a resistência, eu acho a corrente. Só que, se a gente desenhar a corrente no circuito, não é assim, vai chegar aqui, passa I, vem aqui o I. Na hora que chega no nó, parte vai para cima, que a gente chama de I1, e parte vem para baixo, que a gente chama de I2. Aí ele vem, aquela coisa toda, passa o I2 aqui, vem de novo, aí depois vai juntar. Vem aqui, aquela coisa toda assim. Aqui vai ter o I1 e aqui vai ter o I2. Depois vai ir para frente de novo.
Ou seja, se eu achar o I desse cara, eu acho o I desse cara. E depois eu vou ter mais um par aqui. Então a gente sempre vai fazendo os exercícios com os pares que ele deu. Então, ó, o primeiro par que ele deu aqui é o 2 e o 2. Mas o que ele deu? Resistência e corrente. Então, ó, substitui lá no RUI. Só que como a gente vai achar a tensão, eu vou pegar o I e vou passar para cima. Aí o U vai ser igual a R vezes I, que é o URI. Agora a tensão lá da nossa resistência, que eu vou chamar de IU1, que vai ser igual o 2, que é esse 2 aqui, vezes o 2, que é esse 2 aqui. Ou seja, o U1 que nós temos, que é a tensão 1, vai ser 4 volts. Só que, ó, pessoal, se passa 4 volts lá em cima, se passa 4 volts aqui, também vai passar 4 volts aqui, ó, 4 volts. Não pode confundir com o voltímetro, porque o voltímetro é a soma de todo mundo. Ah, legal. Só que, ó, para a gente achar a tensão nesse resistorzinho de 1, a gente precisa da corrente total. E como que eu acho a corrente total? Ah, aqui eu tenho mais um par. Se eu tenho mais um par, dá para eu achar a corrente desse cara, que é o I2. Mas como? Ué, joga lá na fórmula do RUI. Ó, no R igual U sobre I. Se eu quero o I, eu tenho a resistência e a tensão, troca, jogo o I lá para cima e jogo o R lá para baixo. Então vai ficar o I igual a U sobre R. Qual que é o U que a gente tem aqui no segundo parzinho? Ah, a gente tem que é 4. Então vai ficar igual a 4 dividido pela resistência, dividido por 4. Ou seja, o I que a gente encontrou, que no nosso caso aqui é o I2, vai ser igual a 1 ampere. Ou seja, lá em cima passam 2 amperes, embaixo passa 1 ampere. Aí ele vem aqui, junta tal. Quanto que é o I total? O I total é o quanto vem de cima, quanto vem de baixo. 3 amperes. Só que, ó, se vai sair aqui 3 amperes, significa que chegou 3 amperes. Então aqui também vai passar 3 amperes. Então eu tenho mais um parzinho aqui, ó. Se eu quiser calcular agora a tensão desse cara, como que fica? Mais uma vez, coloca lá no RUI. R igual a U sobre I. Eu tenho a resistência e tenho a corrente. Passa para cima multiplicando. Então, U vai ser igual a R vezes I. Professor, você não decora as 3 fórmulas? Não, eu gosto de fazer assim. Eu passo multiplicando, passo dividindo, porque daí eu não erro. Agora, o U vai ser igual a 1 ohm, que é esse cara aqui, ó, vezes 3 amperes. Então, o U, naquele caso lá, que eu vou chamar de U2, é igual a 3 volts. Ou seja, aqui passam 3 volts. Só que na hora que chega no nó, se a gente dividir esse cara aqui está em série com esse outro cara aqui. Ou seja, o U total vai ser o 3 mais o 4 volts. O U total é igual o U1 mais o 2 e o U total vai ser igual ao nosso 4 que a gente calculou primeiro, mais o 3. E o U total vai ser igual a 7 volts. Essa é a resposta do nosso exercício.